Olá, sou a aluna Ana Paula e juntamente com a aluna Bruna, escolhemos o artigo Avaliação do Desenvolvimento Motor de Crianças com Dificuldade de Aprendizagem, que foi publicado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, com os autores Josiane Medina e Inara Marques. O artigo ele aborda um estudo então que teve como objetivo investigar se as crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam algum comprometimento motor no desenvolvimento dos componentes da motricidade. A gente sabe que essa dificuldade ela pode não estar associada só a algum comprometimento neurológico. Então, é analisado se esse problema possui alguma relação com o desenvolvimento motor das crianças e se há algum comprometimento nesse âmbito. As crianças elas foram avaliadas por meio da escala de desenvolvimento motor para avaliação do desenvolvimento nos componentes de motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal e organização espacial. Como visto nas aulas e também é abordado no artigo, a experiência motora ela propicia um amplo desenvolvimento de diferentes componentes da motricidade, tais como coordenação e equilíbrio. Esse desenvolvimento ele é fundamental, principalmente na infância, para o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, tanto de locomoção como de manipulação. Porém, a gente tem que ter em mente que esse desenvolvimento ele não ocorre de forma linear e não é igual para todo mundo. Assim, a educação física, juntamente com professores qualificados, pode oferecer à criança um ambiente diversificado de situações novas e que propicia meios diversos de resolução de problemas, uma vez que os movimentos eles se dão por meio da interação das mudanças individuais com o ambiente e a tarefa motora. Essas situações novas, então, fazem com que as crianças se tornem curiosas, estimulando o raciocínio e ocorrendo mudanças que vamos abordar no trabalho. Para se acompanhar a evolução dos alunos, há uma necessidade de investigar o nível de desenvolvimento motor delas. Assim, foram escolhidos os testes de avaliação desse desenvolvimento que utilizam critérios de seleção variados, como a idade da criança e áreas a ser avaliadas, como força muscular, motricidade fina. Isso tudo age facilitando planejamento e formas de intervenção. Nos procedimentos metodológicos, então, a amostra compreendeu 30 crianças da rede pública de ensino, 21 meninos e 9 meninas de 8 a 10 anos de idade, com dificuldades de aprendizagem escolar relatadas pela professora e diagnosticadas em relação a produções escolares dos alunos. Nesse sentido, foi feita uma consulta nas fichas cadastrais deles e não constatou nenhum tipo de atraso cognitivo. Assim, as crianças elas foram convidadas a participar das tarefas de avaliação e com o consentimento dos pais por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. As crianças elas foram divididas em grupos, então, para uma melhor análise. O grupo de 8 anos, com 6 meninos e 3 meninas, o grupo de 9 anos, com 5 meninos e 3 meninas, e grupo de 10 anos, com 10 meninos e 3 meninas. A análise do desenvolvimento motor considerou as habilidades relacionadas ao desenvolvimento da motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal, todos seguindo a ordem do manual de avaliação motora. As tarefas elas foram iniciadas de acordo com a idade cronológica das crianças. Caso elas obtivessem êxito na atividade, avançavam para as tarefas relativas às idades seguintes até que ocorressem um erro. Do contrário, caso a criança não obtivesse êxito na primeira tentativa, se recorreria às atividades pertinentes às idades anteriores, até se atingir o êxito. Essas avaliações elas foram feitas por 4 avaliadoras treinadas e anotadas em fichas. Elas aconteceram na escola com horários agendados e as crianças foram orientadas a utilizarem roupas confortáveis. Os dados eles foram agrupados por idade cronológica em meses e pelas respectivas idades motoras em cada tarefa, e o resultado foi obtido com base nas tabelas normativas. Já a idade motora geral foi obtida a partir da razão entre a soma das idades motoras e o número de tarefas realizadas. Quanto aos testes utilizados para análise dos dados, então, nesse momento o artigo ele tem um caráter mais técnico e fica nítido que a sua escrita tem como público-alvo pessoas já do âmbito acadêmico, não sendo tão acessível para pessoas leigas no assunto, porque a exposição dos testes e até mesmo dos estudos base para os resultados posteriormente é bem superficial, subentendendo-se que o leitor já tem uma bagagem para sua leitura. Então a gente vai citar aqui os testes utilizados para chegar nos resultados, mas de modo a entender um contexto geral da pesquisa. Então, temos o teste de Shapiro-Wilk, que a estatística descritiva do estudo foi utilizada adotando os valores medianos, mínimos e máximos, depois de verificar os dados não normais por meio desse teste. O teste de Friedman tem por objetivo detectar diferenças entre a idade cronológica e motora obtida em cada teste, nos subgrupos já apresentados. E o teste de Wilcoxon, que foi utilizado como Post-Hoc,
que nada mais é que mostrar uma correlação entre os dois eventos, idade cronológica e idade motora, que estão interligados por uma relação de causa e efeito, explicitando as diferenças entre eles. E o teste de Kruskal-Wallis, que foi utilizado para verificar as diferenças da idade motora geral entre os grupos. Quanto aos resultados, essa é uma parte que é bem detalhada e exige mais atenção para que a gente consiga entender os objetivos do estudo. Essa figura 1, então, ela demonstra a análise descritiva da amostra com idade cronológica e a distribuição das crianças com base na mediana da idade motora em cada teste. O valor da mediana da idade cronológica foi de 118,3 meses, com mínimo de 96,3 e máxima de 131,8, enquanto a idade motora geral das crianças apresentou um valor mediano de 100,5, mínima de 84 e máxima de 123, podendo verificar ainda que a idade motora foi inferior à idade cronológica em todos os testes avaliados. Ainda analisando os resultados do teste de motricidade global e teste de organização temporal, a gente tem que grande parte das crianças avaliadas encontraram com uma idade motora mais avançada no teste de motricidade global do que no teste de organização temporal, embora ambas estejam abaixo da idade cronológica. Já na análise da amostra pelos grupos etários, a gente tem nas crianças de 96 meses uma diferença significativa entre idade cronológica e o desenvolvimento motor nos testes de esquema corporal, organização espacial e organização temporal, sendo que a menor idade motora encontrada foi na organização espacial, mas a idade motora geral ficou próxima da idade cronológica. Já nas crianças de 108 meses, tem uma diferença significativa entre idade cronológica e o desenvolvimento motor nos testes de motricidade fina, esquema corporal e organização espacial. E a mediana da idade motora geral desse grupo foi inferior à mediana de idade cronológica, com diferença de 13,6 meses. Já nas crianças de 120 meses, os valores de idade motora foram significativamente inferiores à idade cronológica em todos os componentes da motricidade, com exceção da motricidade global. E as menores idades motoras foram no teste de esquema corporal e organização espacial, apresentando diferença de 31,7 meses em relação à mediana da idade cronológica. Observa-se assim que as dificuldades com o teste de esquema corporal e organização espacial acompanham as crianças de todos os grupos, sendo no último grupo a maior dificuldade, que são as crianças mais velhas. Ainda se analisa que as maiores discrepâncias entre a idade cronológica e o desenvolvimento dos componentes da motricidade estão nas crianças mais velhas também, sendo esse grupo o com maior amplitude entre a mediana de idade cronológica e a mediana de idade motora geral. Nas discussões, então, os resultados analisados eles nos mostram que os 3 grupos etários avaliados apresentaram atrasos no desenvolvimento motor, considerando, os resultados da idade motora geral. E também, quanto maior a idade, maior foram os atrasos na maioria dos testes realizados. A gente sabe, pelas primeiras aulas de desenvolvimento motor, que essa situação ela pode ter interação com fatores individuais, aspectos biológicos, atenção, motivação, os tipos de tarefa que as crianças são submetidas, se são apropriadas ou não para a idade e o contexto ambiental que elas estão inseridas. O fator mais importante ali, o motivacional, ele depende da forma como ele é abordado, podendo ou não privilegiar os componentes da motricidade. Já no estudo ali, então, os resultados dos testes da motricidade global e equilíbrio alcançaram a idade motora mais próxima à idade cronológica para os 3 grupos. Esses dados eles se assemelham ao estudo do autor Mello, que foi apresentado no artigo. As crianças do estudo elas eram praticantes de natação e apresentaram testes de equilíbrio e organização temporal inferiores em todas as idades motoras analisadas, diferentemente do que ocorreu no estudo do artigo. Então, nesse sentido, fica comprovado que não há linearidade no desenvolvimento das crianças. E isso abre um grande campo de análise de que as crianças adquirem as habilidades de forma particular em cada faixa etária, ambiente e tarefa, como já citado no nosso trabalho. Bom, no caso do estudo com crianças com dificuldade de aprendizagem, além da avaliação adequada das crianças, alguns pesquisadores também ressaltam a necessidade de uma intervenção precoce assim que detectar as dificuldades nesse processo de aprendizagem escolar, para evitar, assim, distúrbios de desenvolvimento posteriores ou ainda agravados. E, além disso, os resultados da pesquisa desse artigo e de mais alguns apresentados ao longo dele, com o intuito mais de reforçar os resultados, enfatizam que o fator atencional e os atrasos motores detectados nessas crianças com dificuldades de aprendizagem podem sim estar atrelados ao insucesso nas atividades escolares, já que esses componentes contribuem no desempenho escolar.
Assim, particularmente na idade de 8 anos, a autopercepção ela precisa ser dominada para aplicação no processo de aprendizagem da linguagem escrita, assim como o processo de adaptação dessa para que utilize somente os dedos para escrever. Com isso, o esquema corporal é a base para a aprendizagem das noções de espaço e tempo, e como analisado na pesquisa, as crianças desse estudo apresentaram menores resultados nos testes de esquema corporal e organização espacial, o que pode estar afetando no desempenho escolar delas. Esse fator em específico ele pode ser abordado na educação física com atividades de intervenção que estimulem a motricidade fina, bem como exercícios que desenvolvam a coordenação motor-ocular e o manejo bimanual de objetos, utilizando raquetes, bolas de diferentes tamanhos, são alguns exemplos. Com isso, fica explícito a importância de propostas de intervenções motoras adequadas que almejem resultados benéficos para o aprendiz e contribuam para ele na redução de problemas maiores e transtornos futuros na escola. Já na conclusão, então, do artigo, a gente conclui que as crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam um comprometimento motor no desenvolvimento dos componentes da motricidade, em especial as crianças mais velhas. Elas demonstram uma maior diferença entre a idade cronológica e a idade motora geral, sendo a idade cronológica inferior à idade motora em grande parte das tarefas, o que demanda, uma investigação imediata com essas crianças para evitar esse agravamento do quadro e melhorar os aspectos, principalmente na aprendizagem escolar. Já no âmbito das habilidades de equilíbrio e motricidade global, as crianças mais novas, elas se sobressaíram e isso pode estar associado ao fato de possuírem mais atividades lúdicas, o que faz que ocorra o desenvolvimento dessas componentes. No geral, é necessária uma análise mais detalhada dos alunos para que se desenvolva um plano de ensino adequado e completo para aquela turma, que englobe todos os alunos e essas particularidades. Com isso, é possível elaborar um plano de intervenção motora que vise melhorar aspectos que estão pouco desenvolvidos e estimular outros que já estão em fase de desenvolvimento. Esse esquema de análise e execução cabe aos professores de educação física realizarem com suas turmas para que se aproveite ao máximo o período das aulas, fazendo com que esses alunos tenham motivação para um possível interesse em atividades físicas. Sempre lembrando que durante as aulas é de extrema importância que o professor utilize ao máximo de atividades diversas e estabeleça sempre um diálogo com seus alunos, principalmente dando feedback sobre as atividades desenvolvidas por eles, para facilitar assim a assimilação de erros e acertos por parte do aluno, contribuindo para um sucesso nas tarefas motoras.